Olá, para você que está acessando aí mais este vídeo do Pérolas Preciosas, que tem o propósito de fazer a leitura de um texto bíblico, e nós estamos vendo, o Evangelho de Marcos, para depois fazer o comentário, a fim de encontrar as lições espirituais importantes que estão neste texto. Você que gosta desse conteúdo, aproveite aí, dê o seu like, faça o seu comentário e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Assim você vai nos ajudar a estender o conhecimento de Deus e de sua palavra para outras pessoas. A palavra de Deus, ela gera fé em nossos corações. A palavra de Deus tem poder para mudar circunstâncias. O texto que vamos ler está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 11, dos versículos 12 a 26, que fala da figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais ninguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Agora, vamos ver Jesus no templo. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém ou alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso o que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. E agora vamos ver Jesus apresentando a lição da figueira. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse, lhes disse, a todos eles, tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte, levanta-te e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem,
também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. As primeiras ações de Jesus, depois de ter sido saudado pelo povo como rei, são no sentido de lançar um juízo sobre Jerusalém, de modo figurado, por meio da maldição da figueira e também da purificação do templo. E estas ações destacam aí o zelo de Jesus pela verdadeira adoração a Deus. O ensino de Jesus é ousado e repleto de autoridade ao confrontar os governantes ou os líderes religiosos do judaísmo. E foi também uma instrução direta, particular, aos seus discípulos. No Antigo Testamento, a figueira era símbolo, era uma ilustração para a nação de Israel. A maldição sobre a figueira representa, simboliza, aponta para o juízo de Deus sobre o infrutífero povo judeu, que se desviou de Deus para um ritual vazio e legalista. Esta é uma parábola visível que representa a busca não correspondida de Jesus pelo verdadeiro fruto da adoração, da oração e da justiça na nação judaica e suas práticas religiosas. Elas não estavam alinhadas, não estavam afinadas com a perfeita vontade de Deus. Quando Jesus entrou no templo, ele vem como o Senhor do templo para purificá-lo. No recinto do templo, mesas foram montadas para possibilitar que os peregrinos trocassem suas respectivas moedas pelas moedas do imposto anual do templo. E também para que comprassem aí pombas, cordeiros, óleo, sal, etc., para os vários sacrifícios pelo pecado e também sacrifícios de ações de graças. A atividade comercial transforma a casa de oração em um covil de salteadores. Os gentios, em particular, eram impedidos pelo comércio do templo a entrar no átrio exterior. O objetivo de Jesus com sua ação é restaurar o templo à sua função, de servir como uma casa de oração para todas as nações. Muitas pessoas subiam, principalmente nas datas festivas, para Jerusalém. E aí eles tinham que trocar suas moedas pela moeda do templo. E aí onde havia os assaltos, pelos valores que eram colocados. Os principais sacerdotes e escribas, que são a favor do comércio no templo, procuravam matar o purificador do templo, em vez de serem purificados por ele. Suas ações são motivadas pelo medo da popularidade de Jesus, medo de perderem o poder social, econômico e
político e medo de uma revolta pública. Se isso acontecesse, certamente aí os romanos interviriam. Os líderes judeus viram corretamente o ato de Jesus como um desafio à autoridade deles no espaço mais sagrado do mundo, que era o templo em Jerusalém. A figueira ficou seca dentro de 24 horas, ou talvez até menos. Ela simboliza o juízo de Deus sobre Israel. Quando Jesus disse, tenham fé em Deus, então a sua resposta deve ter surpreendido os discípulos. O que a fé tem a ver com a maldição da figueira? Seu argumento é que eles devem confiar em Deus para remover tudo o que os impede de darem o fruto que é esperado por Deus, né? Que para Deus o fruto que ele esperava da parte deles. Mover um monte era uma metáfora na literatura judaica para fazer o que era aparentemente impossível. Aqueles que creem em Deus podem ter certeza de que ele realizará até mesmo os impossíveis, de acordo com a sua soberana vontade. Para Deus, nada é impossível. Tudo o que pedirem em oração, Deus tem prazer em dar boas coisas aos que lhe pedirem, e é capaz de atender qualquer oração, qualquer pedido, embora devamos pedir por motivos corretos e de acordo com a vontade de Deus. Creiam que já o receberam e assim será com vocês. Aqueles que confiam em Deus para as coisas certas e de maneira certa, podem ter certeza de que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam, conforme está em Filipenses 4:19. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem e que Ele nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, conforme está em Romanos 8:28 e 32. Deus pode todas as coisas, mas sempre fará de acordo com a sua perfeita vontade. A pérola preciosa que temos neste texto lido e comentado é: ore na expectativa de que Deus vai ouvir. Isso é fé, né? Orar com fé é crer que Deus ouve e responde. E devemos levar em conta que devemos adorar a Deus e não usá-lo. Isso no que diz ali a purificação do templo, quando Jesus expulsou os cambistas, os comerciantes ali de dentro do templo, porque ele, de acordo com as instruções de Deus, Pai, o templo era uma casa, era uma casa, hoje não, porque não existe mais o templo, né? Foi destruído. É uma casa de oração. Então, quando nós nos reunimos num templo consagrado ao Senhor, deve ser para adorar, para orar,
para exaltar a Deus, para buscar a sua presença, para estudar a sua palavra, tudo que visa o nosso crescimento espiritual. Isto sim agrada ao nosso Deus. Que você possa ter entendido, e você que está aí talvez nos acessando pela primeira vez, procure os nossos outros vídeos, porque nós temos aí o assunto lá desde o primeiro capítulo e primeiro versículo do Evangelho de Marcos, e vamos chegar até o último. Que você seja tremendamente abençoado por Deus. Amém.